O cultivo de pepinos, um dos vegetais mais consumidos ao redor do mundo, tem sido revolucionado por técnicas avançadas e sustentáveis, especialmente na Holanda. Este país, conhecido por suas inovações na agricultura, adota métodos de cultivo em estufas que não apenas aumentam a produtividade, mas também promovem a sustentabilidade. Hoje vamos explorar como o cultivo de pepinos em estufas na Holanda está definindo novos padrões para a agricultura global. Você já se perguntou como é possível cultivar vegetais em larga escala, mantendo práticas ambientalmente responsáveis? Ou quais tecnologias são empregadas para maximizar a produção sem comprometer a qualidade? E por último, como esses métodos afetam a economia local e global? A Holanda, conhecida por suas tulipas vibrantes e paisagens incríveis, abriga uma das revoluções agrícolas mais significativas do mundo: o cultivo em estufas. O início dessa prática remonta ao século XVII, período em que a agricultura tradicional dominava. No entanto, a busca incessante por eficiência e controle sobre as variáveis de cultivo impulsionou a nação a abraçar métodos mais sofisticados e tecnologicamente avançados. A transição para o cultivo em estufas na Holanda não foi apenas uma mudança de técnica, mas uma verdadeira revolução agrícola. Agricultores holandeses começaram a experimentar com estufas para proteger suas plantas das condições climáticas adversas, uma inovação que permitiu a produção de alimentos durante todo o ano. Com o passar do tempo, essas estruturas evoluíram de simples abrigos para complexos sistemas controlados, equipados com tecnologias de ponta para a regulação da temperatura, umidade e luz. A inovação agrícola assumiu um papel central na economia holandesa, impulsionada por uma forte ênfase na pesquisa e desenvolvimento. Instituições de pesquisa, em colaboração com o setor agrícola, dedicaram-se ao aprimoramento das técnicas de cultivo em estufas, resultando em um aumento substancial da produtividade e eficiência. Esses avanços não apenas solidificaram a posição da Holanda como líder global em tecnologia de estufas, mas também demonstraram o potencial de práticas agrícolas sustentáveis e inovadoras. A evolução do cultivo em estufas na Holanda é um testemunho do poder da inovação e da tecnologia na transformação da agricultura. Este método não apenas revolucionou a produção de alimentos no país, mas também estabeleceu um modelo para o mundo, enfatizando a importância da sustentabilidade, eficiência e pesquisa no avanço da agricultura moderna. O controle climático preciso, uma das estratégias principais dessa evolução, permite criar o ambiente ideal para o crescimento das plantas, independentemente das condições externas. Esse controle é essencial para maximizar a produção, minimizando ao mesmo tempo o consumo de energia e recursos. A iluminação LED eficiente é outro marco importante. Comparada às fontes de luz tradicionais, as LEDs consomem menos energia e têm uma vida útil mais longa, além de emitirem luz em espectros específicos que promovem o crescimento otimizado das plantas. Essa tecnologia não apenas reduz o consumo de energia, mas também melhora a qualidade e a quantidade da produção agrícola. Os sistemas hidropônicos, que substituem o solo por soluções ricas em nutrientes, exemplificam a inovação na economia de recursos. Essa abordagem permite um controle mais fino sobre a nutrição das plantas e elimina a necessidade de vastas áreas de terra, tornando a agricultura em estufas incrivelmente eficiente em termos de espaço. Além disso, a reciclagem de água e nutrientes mostra o compromisso da Holanda com a agricultura sustentável. Sistemas fechados de irrigação
Recolhem, tratam e reutilizam a água não utilizada pelas plantas, minimizando o desperdício de água e nutrientes. Essa prática não apenas conserva recursos valiosos, mas também reduz a necessidade de fertilizantes químicos, contribuindo para a diminuição do impacto ambiental na agricultura. A Holanda, ao adotar essas tecnologias e práticas, não só reforça sua posição na vanguarda da agricultura sustentável, mas também oferece um modelo para o mundo. A integração de tecnologias avançadas com práticas de gestão sustentável demonstra um caminho viável para enfrentar desafios globais, como a segurança alimentar e as mudanças climáticas, provando que é possível produzir mais com menos. O cultivo de pepinos em estufas é um processo refinado que começa com a escolha cuidadosa das sementes, privilegiando variedades adaptadas ao ambiente controlado das estufas. Após a semeadura, inicia-se a etapa de germinação, que é meticulosamente monitorada para garantir condições ideais de umidade e temperatura, essenciais para o desenvolvimento saudável das mudas. À medida que as plantas crescem, técnicas específicas são aplicadas para otimizar o espaço e a exposição à luz. O uso de treliças verticais é uma prática comum, permitindo que os pepinos cresçam para cima em vez de se espalharem pelo chão. Essa técnica não só economiza espaço, mas também facilita a circulação de ar e a exposição uniforme à luz, contribuindo para o desenvolvimento de frutos de melhor qualidade. A polinização é cuidadosamente gerenciada, muitas vezes com a ajuda de polinizadores biológicos, como abelhas, ou através de polinização manual para assegurar uma produção frutífera. O controle climático dentro da estufa desempenha um papel crucial ao longo de todo o processo, mantendo as condições ideais para o crescimento dos pepinos, independentemente das variações climáticas externas. A colheita dos pepinos é feita com precisão de tempo, capturando os frutos no seu pico de maturação para garantir a máxima frescura e qualidade. A atenção aos detalhes, desde a semeadura até a colheita, é fundamental para produzir pepinos de alta qualidade, destacando-se pela sua textura crocante, sabor e valor nutricional, prontos para atender aos mercados mais exigentes. No cultivo de pepinos em estufas, as inovações tecnológicas são a espinha dorsal que sustenta a alta eficiência e produtividade. A automação atua como um pilar fundamental, com sistemas automatizados encarregados de tarefas críticas, desde a irrigação até a aplicação de nutrientes, garantindo a entrega precisa de recursos essenciais às plantas com mínimo desperdício. O controle de clima avançado representa outra inovação-chave, possibilitando a criação de microclimas ideais para o cultivo de pepinos. Sensores e sistemas inteligentes monitoram e ajustam continuamente a temperatura, umidade e CO2 dentro da estufa, criando as condições perfeitas para o crescimento das plantas, independentemente das condições externas. Esta precisão não só melhora a qualidade e o rendimento da colheita, mas também reduz significativamente o consumo de energia. A iluminação inteligente, especialmente o uso de LEDs capazes de emitir espectros de luz específicos, completa o dia quando a luz natural é insuficiente, promovendo um crescimento mais vigoroso e uniforme. Estes sistemas de iluminação podem ser ajustados de acordo com o estágio de crescimento das plantas, maximizando a fotossíntese e contribuindo para ciclos de cultivo mais rápidos. Casos de sucesso em estufas tecnologicamente avançadas demonstram aumentos significativos na eficiência, com a produção de pepinos alcançando níveis sem precedentes, mantendo ao mesmo tempo a sustentabilidade ambiental.
Essas tecnologias não apenas impulsionam a produtividade, mas também redefinem o que é possível na agricultura moderna, abrindo caminho para um futuro onde a produção de alimentos é mais resiliente, sustentável e alinhada com as necessidades de um mundo em rápida mudança. O cultivo de pepinos em estufas modernas destaca-se não apenas pela eficiência e produtividade, mas também pelo seu compromisso com a sustentabilidade ambiental. Uma das vantagens mais notáveis é a redução drástica no uso de pesticidas. Através do controle ambiental preciso e do uso de métodos de controle biológico de pragas, as estufas minimizam a necessidade de produtos químicos, contribuindo significativamente para a proteção dos ecossistemas locais. A otimização do uso da água e da energia é outro pilar fundamental na sustentabilidade das estufas. Sistemas de irrigação inteligentes que ajustam a entrega de água e nutrientes às necessidades específicas das plantas reduzem o desperdício de recursos valiosos. Além disso, o design eficiente e a tecnologia de controle climático diminuem o consumo de energia, enquanto a utilização de energia renovável está se tornando cada vez mais comum. Comparado ao cultivo tradicional, o cultivo em estufas tem uma pegada de carbono significativamente menor. A capacidade de produzir mais alimentos em menos espaço, com menor uso de água, energia e sem a erosão do solo, apresenta uma alternativa viável para enfrentar os desafios da agricultura sustentável. Embora as estufas exijam um investimento inicial mais elevado, os benefícios a longo prazo para o meio ambiente e para a eficiência na produção de alimentos são inegáveis, oferecendo uma estratégia promissora para a redução do impacto ambiental da agricultura. Apesar dos avanços significativos, o cultivo de pepinos em estufas enfrenta desafios, como os elevados custos iniciais de instalação e manutenção. Esses investimentos, embora compensados a longo prazo pela eficiência e aumento da produção, podem ser proibitivos para pequenos produtores. Soluções como programas de financiamento e incentivos governamentais estão sendo explorados para facilitar a adoção dessa tecnologia. Doenças das plantas representam outro desafio, exigindo vigilância constante e abordagens inovadoras para o manejo integrado de pragas. O desenvolvimento de variedades resistentes a doenças através de técnicas de melhoramento genético e biotecnologia oferece um caminho promissor para reduzir a dependência de pesticidas e aumentar a resiliência das culturas. A adaptação às mudanças climáticas é uma preocupação crescente, com a necessidade de estufas capazes de resistir a eventos climáticos extremos. Pesquisas em andamento focam na criação de estruturas mais duráveis e sistemas de controle climático adaptativos, garantindo a continuidade da produção em face de condições climáticas adversas. Essas soluções inovadoras destacam a importância da pesquisa contínua e do desenvolvimento tecnológico para superar os desafios no cultivo de pepinos em estufas, assegurando sua viabilidade e sustentabilidade a longo prazo. As técnicas e inovações desenvolvidas na Holanda para o cultivo de pepinos em estufas oferecem lições valiosas para a agricultura global. Essas práticas pioneiras demonstram como a integração de tecnologias avançadas e a adoção de métodos sustentáveis podem revolucionar a produção de alimentos, mesmo em regiões com limitações climáticas ou espaciais severas. A transferência de conhecimento é uma das contribuições mais significativas, com programas de intercâmbio e parcerias estabelecidas entre instituições de pesquisa holandesas e entidades agrícolas ao redor do mundo.
Essas colaborações internacionais facilitam a disseminação de tecnologias inovadoras e práticas de cultivos sustentáveis, adaptando-as às condições locais e às necessidades específicas de diferentes regiões. Exemplos de sucesso incluem a implementação de estufas tecnologicamente avançadas em países com climas desafiadores, onde a produção agrícola era anteriormente limitada. Essas iniciativas não só aumentam a segurança alimentar local, mas também promovem a sustentabilidade ambiental, demonstrando o potencial de técnicas holandesas em transformar a agricultura mundial. A experiência da Holanda serve como um farol de inovação, inspirando uma nova era de agricultura que é produtiva, sustentável e resiliente. À medida que avançamos em direção ao futuro, o cultivo em estufas se apresenta como uma solução cada vez mais vital para os desafios globais de sustentabilidade e segurança alimentar. A integração de novas tendências tecnológicas, como a inteligência artificial e a internet das coisas, promete revolucionar ainda mais essa modalidade de cultivo, aumentando a eficiência e reduzindo o impacto ambiental. Essas inovações permitirão um monitoramento e controle ainda mais precisos das condições de cultivo, otimizando o uso de recursos e maximizando a produção. Os desafios climáticos e a demanda crescente por alimentos sustentáveis exigem soluções inovadoras e adaptáveis. O cultivo em estufas oferece a promessa de produção durante todo o ano, independentemente das condições externas, o que é crucial para alimentar uma população mundial em crescimento. Além disso, a flexibilidade desse método de cultivo significa que ele pode ser adaptado para uma variedade de vegetais e adaptado a diferentes regiões geográficas, abrindo novas possibilidades para a expansão da agricultura sustentável em escala global. E você, já conhecia todos os detalhes dessa técnica incrível? Compartilha com a gente nos comentários o que achou. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos interessantes. Muito obrigado por assistir e até a próxima!